Boa tarde a todos e a todas que estão aqui nos prestigiando, por utilizar o tempo para nos assistir hoje. Bem, gente, eu acho que para aqueles que não conhecem a BIQIF, que é a Associação Brasileira da Indústria de Insumos Farmacêuticos, eu gostaria, antes de a gente iniciar o nosso bate-papo aqui, apenas fazer uma breve apresentação sobre a associação. Bom, a BIQIF foi fundada em 83, temos quase 36 anos de atuação. Ela reúne empresas do setor farmacêutico e farmoquímico. Ela possui hoje 36 empresas associadas, sendo 67% delas de capital nacional e 33% de capital estrangeiro. Nós temos um projeto em parceria com a Apex Brasil, que é o Brazilian Farm and Health, e o nosso objetivo na associação é estimular as indústrias locais de insumos farmacêuticos a abastecerem o mercado nacional e o internacional. Inclusive, a maioria dos senhores devem estar já assistindo e ouvindo bastante no noticiário a respeito do abastecimento de insumos farmacêuticos nesse momento de pandemia. Então, o nosso trabalho cada vez mais se torna necessário. Bom, dito isso, eu gostaria de dar início, então, ao webinar, chama Warm Up Biodigital, Nothing Stop Innovation. Esse é o primeiro de 4 webinars que faremos nas próximas semanas, antes da mais importante conferência de biotecnologia mundial, que é a BioConvention, que esse ano, excepcionalmente, 100% da convenção será virtual. E ela acontecerá nos dias de 8 a 12 de junho. Eu vou compartilhar novamente a tela com vocês, que é a série de webinars que nós estamos preparando. Um será no dia 19/5, o segundo será no dia 26/5 e o terceiro no dia 4/6. O objetivo desses webinars é nós fazermos uma discussão com o setor privado, e estarão presentes BNDES, algumas empresas farmacêuticas, outras de TI, que foram convidadas para, diante desse cenário do Covid, o que o Brasil precisa repensar, quais são as oportunidades de negócio que surgirão durante e pós-pandemia. E o terceiro webinar nós fecharemos com convidados do governo para levar essas propostas a eles, para discutirmos essas questões. Bom, dito isso, dado esse recado, eu gostaria de falar especialmente sobre esse primeiro encontro nosso. Nós trataremos sobre a importância da inovação e reavaliação de estratégias em meio à pandemia e como otimizar a participação e obter informações relevantes sobre a BioConvention virtual para a construção de cenários e momentos de incerteza exponenciais que nós estamos vivendo, né? As perguntas serão... É importante lembrar que as perguntas serão feitas via chat. Tentaremos fazê-las durante a nossa conversa, mas se eventualmente encerrar o nosso tempo, nós entregaremos essas questões aos nossos convidados. Para nos ajudar a trazer respostas nesse cenário que estamos vivendo hoje, nós conversaremos hoje com a doutora Karina Eterovic, diretora de P&D da Divisão de Diagnósticos Oncológicos da Viracor Eurofins Clinical Diagnostic. Tudo bem, Karina? Oi, Norberto, tudo bem? Tudo certinho. E com o Arthur Nigri, diretor de negócios da Biominas Brasil. Tudo bem, Arthur? Norberto, bom dia, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Boa tarde. Obrigado você, Arthur, pela participação. Então, para iniciar o nosso papo, eu vou aproveitar agora que eu já chamei o Arthur, eu pedi que ele nos falasse um pouco sobre o ambiente de negócio em biotecnologia e uma análise rápida sobre a importância da inovação diante dessa crise que estamos passando. Obviamente, a resposta é óbvia, né? Obviamente, a resposta é óbvia, a inovação é precisa num momento como esse, mas eu gostaria que você trouxesse mais informações para a gente começar a discutir um pouco mais sobre esse assunto e outro. Perfeito. Obrigado mais uma vez, Norberto, pelo convite. Bom, acho que, como você mesmo comentou, Norberto, é muito claro a proeminência da inovação nesse momento de combate à pandemia. Em momentos de crise, a inovação ela surge como um caminho para se superar, né? Em face às crises também trazem oportunidades, e a inovação ela não só ajuda
a mitigar a crise, como também ela nos permite usufruir dessas oportunidades que a crise nos traz. E a gente tem visto que não só as empresas mais inovadoras, né, que já tinham no seu DNA a inovação, elas estão conseguindo navegar a crise de uma forma mais tranquila, né, se é que se pode dizer dessa forma, e aquelas que por algum motivo ainda não tinham se atentado para o poder da inovação, quase que na marra elas estão tendo que aderir a isso e se inovar, seja através de mudança de modelos de negócios ou mesmo desenvolvimento de novos produtos, novas tecnologias. Então, acho que essa é um pouco a mensagem, é muito claro esse cenário. Eu vou compartilhar minha tela, né, até para fazer um pouco melhor essa introdução. O Arthur, você vai reforçar agora na sua apresentação, mas é válido lembrar, né, há quanto tempo a Biominas ela já participa da BioConvention, né, que eu lembro é desde 2007. Sim. E isso daí trouxe uma bagagem enorme para vocês, né? Exatamente. Bom, então, até já nesse gancho do que o Norberto comentou, vou falar bem rápido sobre quem é a Biominas, né, até para contextualizar. A Biominas ela trabalha conectando pessoas para construir negócios de sucesso e criar ambientes de inovação em ciências da vida e biotecnologia. Então, a nossa atuação é exclusiva no setor de life sciences e biotecnologia, e o nosso trabalho é conectar pessoas em prol de negócios e inovação. E a gente atua, então, nesse ecossistema, conectando principalmente ali empresas e startups, né, e ideias, tecnologias, mas óbvio que todo o ecossistema envolvido que atua no setor de ciências da vida e nesse segmento de inovação. E aí, obviamente, entram empreendedores, mentores, investidores e todas as outras instituições de suporte que estão engajadas, né, nesse ecossistema. E nós apoiamos, né, e conectamos todo o setor através de 4 pilares de atuação. Um deles é o Academy, que é o nosso braço de educação empreendedora, em que a gente tem cursos tanto presenciais quanto online de suporte, né, de capacitação tanto de pesquisadores, de estudantes, etc., mas também de profissionais que às vezes não são do setor de biotecnologia de ciência da vida ou não têm ainda esse contato com o empreendedorismo. Temos um pilar de corporate, que são serviços, soluções para médias e grandes empresas, com foco principalmente em dar suporte à estratégia de inovação, desenvolvimento da estratégia de inovação dessas instituições. E, óbvio, a gente tem ali outras soluções customizadas, mas, em linhas gerais, esse é o grande objetivo desse nosso pilar. O nosso braço de Think Tank é um braço de produção de conhecimento, né, com formulação de relatórios, reports, e a gente já produz esses conhecimentos, esses materiais, desde 2001, então já há bastante tempo. E o que está um pouco bem na essência da nossa atuação, que é o Innovation Builder, que é o nosso braço de criação e suporte ao desenvolvimento de novos negócios, principalmente inovadores. Então, aqui dentro desse nosso braço, a gente tem ali serviços de pré-aceleração, programas de aceleração, incubação, e o nosso hub de inovação em si, em que a gente consegue dar todo o suporte para que empreendedores e empreendimentos possam prosperar e se desenvolver. A Biominas é uma instituição que já está há 30 anos no mercado, e como o Norberto mesmo disse, a nossa primeira participação na BioConvention foi em 2007, e desde então, eu acredito que teve um ano só que talvez a gente não tenha participado. Então, nós temos uma presença aí constante, tanto que a Biominas hoje é o parceiro oficial da Bio na América Latina para a organização do evento Bio Latinoamérica, e esse relacionamento, então, já se estende por longos anos, né? E é um relacionamento muito, muito positivo, né, da Biominas com a Bio. Bom, e voltando ali, qual a importância da inovação? Acho que é muito claro que a gente vê na evolução da sociedade, nós tivemos marcos, né, dessa evolução tecnológica com o advento da era agrícola, depois as revoluções industriais, a primeira, né, que seria a era industrial. A gente fala agora também já passamos pela era digital, e hoje já estaríamos ali no que alguns chamam de uma nova era da genética, nanotecnologia, robótica, inteligência artificial. E o que é interessante é que todos esses momentos foram marcados por grandes disrupturas e inovações que puderam permitir esses saltos tecnológicos, esses saltos evolutivos, né, do ponto de vista, né, industrial. E, consequentemente, novamente fica muito claro a importância da inovação, né? Na era digital, por exemplo, com o advento da internet, se não houvesse essa tecnologia, ela propiciou outras inovações,
mas sempre há ali uma tecnologia, uma inovação, um marco dentro de cada um desses saltos. Não sabemos se o pós-pandemia, pós-Covid, se vai representar uma nova era, né, mas já existem especulações nesse sentido. O Arthur, eu estava vendo aproveitando nosso bate-papo aqui, uma historiadora falando a semana passada que o século XX só começou após a Segunda Guerra Mundial, depois daquele colapso todo, e o século XX iniciou daí. Até então, a gente viveu a bela época, né? Na França, a burguesia em ascensão, tal, etc. Criação da primeira máquina, do trem a vapor, e etc. E daí estava no auge a economia, tudo acontecendo. Aí veio a Primeira e a Segunda Guerra, veio aquela depressão toda, e ela fala que o século XX é considerado a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. E aí ela está fazendo uma releitura e disse que, na opinião dela, o século XXI vai iniciar apenas agora, pós-pandemia. Porque a gente viveu toda essa euforia da internet, conexão, mundo globalizado, toda essa parte a última que você colocou, né, na área da saúde, genética e etc., e que a gente vai ter que sofrer essa depressão novamente para se reconstruir para o século XXI. Achei interessante essa colocação que você colocou agora. Eu cheguei a ver essa colocação também, e é interessante que, do ponto de vista histórico, a gente tem a impressão de que os séculos eles são marcados puramente pela questão de datas, né? E ela mostrou que é muito mais pelos acontecimentos que se daria essa mudança, né, de um século para o outro. Exato, e não pela data em si. Né? Pela data em si. Não quer dizer que você virou ali do 100 e simplesmente mudou tudo, né? A vida continua. Bom, e do ponto de vista da inovação, principalmente no Brasil, e aí vai ser até um ponto bacana de conversar e discutir com a colega Karina, é que no Brasil a inovação ela está muito vinculada às universidades, centros de pesquisa. Nos Estados Unidos existe uma força muito grande da inovação advinda da indústria, do setor privado. O Brasil também está evoluindo muito nesse sentido, mas ainda temos a inovação marcada pelo surgimento dentro ali dos centros acadêmicos. E óbvio que a indústria acaba se apropriando, né, fazendo parcerias e usufruindo de todo esse conhecimento, de toda essa pesquisa que é desenvolvida na academia, mas é muito claro hoje ainda, a gente consegue ver esse traço, né, que a inovação no Brasil ela é produzida em grande medida dentro das universidades e centros de pesquisa. Então, aqui, né, são alguns dos players envolvidos, né, dos aspectos que estão envolvidos com a inovação, empreendedorismo, pesquisa científica de alta qualidade, e para que se possa ter ali novas tecnologias, produtos, processos e serviços e que tenham ali um valor comercial e que gerem um valor agregado para o mercado, né, e não simplesmente fique uma pesquisa né, de bancada dentro da academia. Né, para ela ser efetivamente uma inovação, ela tem que ter ali um valor comercial e trazer esse retorno para a sociedade. E essa inovação ela pode ser, de um lado, que a gente chama do tech push, né? Ela pode vir, né, do desenvolvimento de uma nova tecnologia na pesquisa e saindo da bancada, ela ir ao mercado, né, alguém descobriu algo na bancada, mas ela pode também ter uma demanda do mercado, ela ser um market pull. Covid agora. Exato, Covid é um exemplo muito claro nesse sentido, né? Acho que o cenário atual demanda novas tecnologias e todo mundo está investindo, todo mundo parou para tentar desenvolver soluções para combater a pandemia ou mitigar os seus efeitos, né? Seja ali novas tecnologias de contato à distância, de serviços de delivery, enfim. Né? E mais especificamente, então, no nosso caso de biotecnologia e saúde, para tratamento ou até imunização, né? No caso de vacinas. E, bom, acho que a importância da inovação ela é muito clara, seja a nível macro de um país e também nível micro das empresas, dos empreendimentos, é a geração de competitividade, né? Ao inovar, você consegue ter uma vantagem comparativa em relação aos seus concorrentes e a partir disso, óbvio, você tem ganhos de mercado e todos os benefícios advindos disso. E pensando no Brasil, né, mais focadamente, a gente tem que, né, o Brasil e a América Latina, dentro das regiões de economias mais inovadoras no mundo, nós estaremos ali na 5ª posição, né, atrás da América do Norte, Europa, Sudeste Asiático, o Oriente Médio, principalmente por conta de Israel, e aí sim viria a América Latina. E a gente tem uma produção científica e uma capacidade inovadora muito grande, né, não só a América Latina, mas principalmente o Brasil,
que nos gabarita a subir de posição aí nessa escala, nesse ranking. Então, alguns pontos que para a gente avançar nessa rota da inovação seria justamente trabalhar em políticas industriais que apoiem a inovação. O Brasil também já vem evoluindo muito nesse sentido, né? Óbvio que existe sempre margem para caminharmos ainda mais. Ampliar a integração da economia brasileira global. Pelo tempo que a gente vai discutir bastante, né? Ficou evidente agora com a pandemia do Covid a necessidade de se ter nacionalmente algumas produções de insumos estratégicos, mas, por outro lado, a integração da economia ela permite que você inove, porque a competição que vem de fora ela te impulsiona a inovar, né? Então, tem que ser feito esse trabalho de uma forma inteligente, né? Tanto de ter os insumos estratégicos aqui produzidos nacionalmente, mas ter a economia integrada globalmente para que se fomente a inovação. Aproximar cada vez mais universidades e empresas, fortalecer iniciativas que suportem o ecossistema de um modo geral, né? Todos os players ali envolvidos, e encorajar trajetórias de empreendedorismo, né? De novo, a Karina pode depois complementar nessa linha de que é muito claro, no Brasil ainda se tem uma concepção de que você falir uma empresa é algo essencialmente ruim, enquanto que lá fora, principalmente nos Estados Unidos, empreendedores de sucesso são justamente aqueles que quebram tantas empresas que eles vão aprendendo, né? Cada falência é um novo aprendizado, até que ele consiga, né, desenvolver um empreendimento realmente inovador. Então, acho que acho que ainda o Brasil tem muito a caminhar nessa linha de algumas mudanças de mindset, e já avançamos muito, estamos no caminho certo, mas acho que para a Covid vai evidenciar, né, evidenciou já alguns pontos que a gente precisa aprimorar, né, nessa rota da inovação. E não só de inovação, né, acho que a nossa discussão aqui ela fala muito de planejamento e estratégia. Né, acho que a Covid ela nos mostrou que a gente vai viver por um bom tempo ainda num mundo de certezas, e planejar e ter estratégias para vários cenários é fundamental. E a gente vem observando, né, como que algumas empresas lidam, né, nesse quesito de planejamento, e as empresas talvez menos inovadoras, menos estratégicas, elas estão atuando simplesmente num fator responsivo. Criaram talvez times de combate à crise, né, de uma maneira bem responsiva, e aquelas empresas que são empresas já mais de vanguarda, que têm uma mentalidade já pós-crise, né, que já estão olhando com uma visão de futuro num horizonte mais distante, elas já estão trabalhando com times de planejamento pós-crise, ou planejamentos constantes, e que uma vez que você identificou uma situação, aquele time passa a virar um grupo de trabalho de resposta, né? Então, algo que é um planejamento em torno de um cenário, se aquele cenário se realiza, aquele time vira um grupo de trabalho para lidar com aquela situação. Então, acho que isso é uma situação que é um ponto muito importante para as empresas hoje trabalhar, né, cada vez mais em terem times que estão olhando para uma visão de futuro. E que criem planos de ação estratégicos, né, seguindo alguns passos, né, que são, não chegam a ser um guideline, mas que ajudam nesse trabalho, né, a começar por você saber exatamente, ter uma visão realística do seu ponto de partida, né, em que estágio está a minha empresa hoje, né, quais são os meus concorrentes, se eles já estão melhores que eu nesse combate ao Covid, já olhando para frente. Desenvolver cenários a partir de múltiplos horizontes, né? Então, daqui a um mês, um ano, 3 anos, e tentar identificar o que vai ser o novo normal, né, a partir de toda essa situação da pandemia. Estabelecer, né, diante desses vários cenários, tentar traçar qual que vai ser uma direção estratégica, né, porque não adianta também você querer atirar para todos os cenários, você tem que visualizar todos os cenários, mas tentar identificar qual que é o que você acha mais provável de acontecer no seu segmento e com a sua empresa, e tentar traçar uma direção naquela linha em como evoluir nesse sentido. Desenhar, né, determinar essas ações, esses movimentos estratégicos com base em cada um dos cenários, mas principalmente no cenário que você definir com aquele direcionamento estratégico, e criar pontos de gatilho, trigger points, para que, à medida que cada cenário for se realizando, você tem como ativar, né, os seus movimentos estratégicos. Então, é interessante que essa linha, esse plano de ação, essa atuação estratégica, ela é importante, não só pensando no momento da Covid, mas também, acho que algumas dessas lições, dessas estratégias, elas funcionam também para o evento em si, para a Biodigital, né, que a gente vai falar mais para frente. E, bom, aqui, como eu disse, né, é importante você pensar quais são alguns
dos potenciais acontecimentos que podem ter essa semana, daqui a 2 a 4 semanas, com essas tendências, né, e consequências daqui a 2 trimestres, daqui a 1, 2 anos, e o que vai ser o novo normal. Né? Então, digamos que daqui a 2 trimestres a gente possa reparar um pouco de ondas de fusões e aquisições, né, no setor farmacêutico, que já é uma tendência forte, mas algumas empresas podem se sair melhor da crise, outras menos, e vai haver ali uma oportunidade para fusões e aquisições. Da mesma forma, esse ponto de nacionalização, né, de algumas produções de insumos estratégicos, né, isso pode virar a ser uma tendência. E como a minha empresa vai trabalhar esses cenários e aproveitar essas oportunidades criadas, né, pela crise da Covid. E como eu disse, né, o estabelecer uma direção estratégica pode significar que, analisando todos os cenários, para a minha empresa, o mais estratégico é simplesmente tentar manter o meu modelo de negócios e voltar às minhas operações para o normal. Então, eu me enquadraria aqui num quadrante dentro dessa matriz em que eu não tenho que ter nenhuma mudança muito disruptiva no meu modelo de negócios e o segmento, né, o mercado também não vai demandar da minha empresa nenhuma mudança muito disruptiva. Só que outras empresas em outros segmentos podem exigir que eu mude, ora, só o meu modelo de negócios ou que eu tenha uma reformulação completa do meu negócio. Eventualmente, eu tenho que até abandonar o que era o meu business tradicional e passar a atuar em um outro business. Né? Enfim, ou eu possa simplesmente reestruturar a minha empresa ou ajudar a moldar uma nova indústria. Né? O próprio setor de eventos ele está tendo que se reestruturar, o segmento de Papelaria, né? Papelaria, bares e restaurantes. Sim, Isso, hotelaria, exato, isso, perdão. Isso. Então, eu acho que é um pouco nesse sentido. Cada empresa, cada indústria vai ter que identificar ali, né, para onde o seu segmento vai caminhar, né, o que vai ser o novo normal para o seu mercado e como que aquela empresa vai ter que se adequar, qual vai ser o direcionamento estratégico que ela vai trabalhar. Então, acho que como um pano de fundo, Norberto e Karina, acho que eu quis trazer essa introdução, né, tanto no quesito da importância da inovação e da importância de se traçar planejamentos e direcionamentos estratégicos para esse cenário da pandemia que nós estamos vivendo. Perfeito. Acho que depois do nosso bate-papo aqui também com a doutora Karina, eu volto para falar um pouco mais sobre a Biodigital em si. Maravilha, obrigado, viu, Arthur? Olha, bom, você deu vários insights aqui para a gente continuar a conversa, né? Um prato cheio para a gente, na verdade, né? Bom, eu vou convidar agora a doutora Karina para dar uma palavra para nós, mas antes eu acho que eu queria... o Arthur ele explicou anteriormente o ecossistema da inovação, quais são os pontos importantes, o que o Brasil é forte, o que o Brasil é fraco, o que a gente deve ajustar, etc. Bom, Karina, eu acho que você é um exemplo, um microcosmo desse processo. Eu acho que você teve a experiência, como brasileira, de poder vivenciar a experiência, como atuar aqui no Brasil, com ciência ou pesquisa. Inovação nem mencionaria, porque eu acho que você nem chegou a esse processo aqui dentro, né? Você pesquisou, mas você não fez inovação para entregar para o mercado. E uma experiência oposta a isso, ou complementar a esse processo, que foi nos Estados Unidos, né? Você fez formado na USP, fez mestrado, doutorado aqui no Brasil, uma super qualificação, como o Arthur mencionou anteriormente, o Brasil tem qualidade para isso. A gente entrega bons pesquisadores e intelectuais para o mundo, né, para o Brasil mesmo. E as ferramentas você foi encontrar nos Estados Unidos, né, para se desenvolver, na verdade. Você tinha outras habilidades, né, e que, pelo que eu te conheço e que eu vi a sua trajetória profissional, você terminou foi a cereja do bolo, foram as ferramentas que te entregaram nos Estados Unidos, né? Você saiu daqui, foi fazer um pós-doc nos Estados Unidos, continua a pesquisa, pelo que eu entendi, você vai explicar para a gente, mas você deu um foco maior para algo que pudesse ser entregue para o mercado ou para atender alguma demanda de um prestador de serviço, que era o MD Anderson. Trabalhou 8 anos no maior hospital de pesquisa e tratamento de câncer do mundo, e agora, recentemente, está dentro de uma das maiores empresas de P&D, né, na área de diagnóstico do mundo também. Tem 800 laboratórios, tal, etc. Inclusive, nos dois momentos, você foi empreendedora, uma endoempreendedora, né, se eu poderia dizer assim. Você tinha uma startup, na verdade, né? Te deram um desafio e falaram, Karina, agora a bola está com você e você toca esse processo. E agora
vendo todo esse processo aí de Covid, esse cenário, a gente está falando sobre a importância do planejamento estratégico, você teve esses sustos agora, né? E como que é ter esse susto preparada num país que te deu as ferramentas e você pôde trabalhar isso, e talvez a gente conseguir refletir junto com o Arturo, com a minha experiência e a tua aqui, como é que o Brasil vai lidar com essa situação, né? Mas com a palavra, Karina, doutora Karina, muito obrigado. Obrigada, Norberto. Obrigada pelo convite. Olá a todos. Você deu um pouquinho aí do meu background, mas a minha carreira realmente, a minha formação veio toda do Brasil, escola pública da Universidade de São Paulo, graduação e pós-graduação. E eu trabalhava numa área completamente diferente do que eu faço hoje. Meu doutorado foi em bioquímica pura, nada aplicado à saúde ou à medicina, necessariamente. Mas eu tinha muito interesse em trabalhar com câncer. Então, quando eu defendi o doutorado, encontrei essa possibilidade de começar a trabalhar com câncer. Eu comecei essas pesquisas no HC de Ribeirão Preto, que é o hospital que está conectado à USP. E eu sempre tive muita curiosidade, foi assim que eu comecei a trabalhar nesse ramo. Logo em seguida, na verdade, eu acabei vindo para os Estados Unidos, não que eu nunca quisesse, mas eu não tinha planos tão sólidos de sair do Brasil, mas eu já estava casada com alguém, um cidadão americano, e ele foi transferido, isso foi em 2007, ele foi transferido à empresa que ele trabalhava no Brasil representando essa empresa, e ele veio, queriam que ele ficasse em território americano, foi assim que a gente veio. Então, inicialmente, eu comecei como pós-doc, que é um trainee, né, mesmo, que você faz depois do doutorado. Eu comecei no MD Anderson. E aí é o começo do choque, né, de realmente olhar e encontrar. E uma das primeiras coisas que eu percebi foi que aqui a limitação é você. A limitação de quão longe seu projeto vai, em qual velocidade, é você, porque todos os recursos já estão ali. No Brasil, a gente luta, somos nós, né? O quanto que a gente se dedica, o estudante de pós-graduação, o pós-doutorando, mas aí você está precisando do pH-metro que não chegou, que faz 2 semanas que está encalhado não sei aonde, e a FAPESP que não aprovou não sei o quê, toda essa burocracia. E aqui, quando eu cheguei, quando a gente precisa de alguma coisa, você pede, você faz essa compra dentro do sistema da universidade e em 24 horas está na sua bancada. Então é aquela coisa de falar, nossa, mas já está aqui. Então você tem que se remoldar também para aprender a trabalhar mais rápido e tirar proveito dessa enorme vantagem. Então, como você disse, Norberto, talento tem, né? A inteligência tem muito, de sobra no Brasil, dentro das empresas, dentro das universidades, muito. Agora tem essa barreira, né, que é a falta de investimento, falta de dinheiro, a burocracia, porque às vezes também o dinheiro está ali, teve um projeto aprovado por uma agência financiadora, mas também, até você comprar esse equipamento, até um negócio chegar, não sei o que, fica preso na alfândega. Então tem outros desafios além da sua própria limitação. Então é uma vantagem muito grande. Obviamente, eu tirei vantagem disso, como todo mundo aqui. Então, logo depois disso, desse pós-doc, seguindo a minha trajetória, em 2007 eu virei professora no MD Anderson Cancer Center. E isso foi um sonho para mim mesmo, né? Eu jamais nem achei que fosse acontecer, porque a competição aqui é muito grande. Quando você chega aqui, você não compete só com os gringos, com os americanos, você compete com todo mundo que, assim como eu, veio tentar desenvolver sua carreira e sua pesquisa aqui. Então, a competição, o tanto de gente com doutorado, é enorme. E gente boa, gente que está trabalhando duro há mais tempo. Então, você realmente tem que trabalhar 2 vezes mais rápido e mais pesado para acompanhar o sistema. Ainda mais eu que vim já meio tarde, né? Eu não fiz doutorado aqui, eu vim depois do doutorado. Então, eu considero que eu vim meio tarde. E a minha área de pesquisa, então, quando eu me tornei professora no MD Anderson, foi medicina personalizada aplicada ao câncer. Para quem não conhece essa área, em poucas palavras, seria encontrar o remédio certo para o paciente certo na hora certa, na área de câncer. Essa é uma área relativamente nova, que começou há mais ou menos uns 10 anos atrás. A base dessa área é entender como tumores são diferentes, mesmo em pacientes com o mesmo tipo de tumor, ou seja, se você pegar um conjunto de
20 pacientes com câncer de pulmão, vamos dizer. Então para o patologista que está lá analisando e fazendo esse diagnóstico, todos os tumores são relativamente iguais, aquilo que você vê no microscópio, mas o que a gente tenta analisar vai um pouco além disso, que são as características genéticas desse tumor, né? A gente sabe que o câncer é uma doença genética, ele começa com mutações e essas células ganham força, né, devido a essas mutações e se espalham e crescem e ficam resistentes a tratamento. Então, o que a medicina personalizada tenta entender é, se você pegar esses 20 pacientes e sequenciar pedacinhos dos tumores de cada um deles, você vai ver que eles não são iguais, você tem que tratar eles de maneira diferente. E isso é muito claro, porque se você tratá-los da mesma maneira, você não tem o mesmo nível de resposta. Alguns respondem super bem, outros vão mais ou menos, outros não respondem nada, até com uma quimioterapia, essa resposta é diferente. Então, foi um marco, na verdade, isso foi a medicina personalizada aplicada ao câncer foi um grande marco no tratamento dessa doença, que ainda é difícil, né? Ainda não tem cura para muitos tumores, não tem cura, mas evoluiu muito o campo, porque agora a gente consegue decidir qual que é o tratamento certo para você, não necessariamente porque você tem um tal tipo de tumor. E aí foi isso que eu fiz, né? Foi isso que eu fiz no MD Anderson, eu fiz isso por 8 anos, eu estabeleci um laboratório de genômica lá, que quando eu saí, um pouco mais de um ano, quando eu saí, esse laboratório era uma core facility, né? Servia a outros pesquisadores, então quando eles recebiam grants do governo para esses projetos de pesquisa, eles mandavam amostras para o meu laboratório, tudo isso tentando entender em larga escala como essa medicina personalizada com genômica aplicada a isso funciona. Bem, então, e aí veio a minha transição para o setor privado, né? Então, a minha vida todinha foi acadêmica. E em setembro do ano passado, de 2019, eu aceitei uma posição na Eurofins, num dos laboratórios que são parte da Eurofins, chamado VitaCore, aqui em Kansas. E a Eurofins, para quem não conhece, o Norberto mencionou brevemente, é um enorme conglomerado global, mundial de laboratórios, né? O que eles fazem que a gente faz adquirir laboratórios ao redor do mundo, não só na área da saúde, mas na área do setor alimentício, no setor ambiental. A empresa investe pesado em pesquisa e desenvolvimento, né, em R&D. E quando eu fui contratada, a ideia nesse laboratório, na VitaCore, era iniciar do zero o programa de oncologia. Então, o que eu digo, e eu disse na outra conversa com o Norberto, eu sou uma startup dentro da Eurofins, né, dentro da minha própria empresa, porque essa empresa aqui tem mais de 30 anos no ramo, que é muito forte no setor de alergia, no setor de transplante, no setor de doenças infecciosas, tanto é que a gente está trabalhando com o Covid agora. A empresa pulou super rápido, né, nesse nicho, mas eu vim para começar um departamento do nada, que é oncologia, e fazer o que exatamente? Desenvolver esses testes, né? Fazer esses testes que eu mencionei para vocês chegarem aos médicos, ao público, de maneira que os pacientes com câncer possam ser tratados com mais especificidade. Perfeito. Bom, Karina, aproveitando que você está, ou até o Arthur, fazendo um diagnóstico da fala da Karina, né? Primeiro que é triste, ao mesmo tempo, obviamente, eu fico super feliz por você de ter desenvolvido toda essa carreira e muito certamente você vai permanecer nos Estados Unidos por muito tempo, porque eles reconhecem a sua qualidade, sua capacidade, etc. Mas, ao mesmo tempo, dá uma angústia, porque outros pesquisadores com a mesma capacidade que a sua também estão nos Estados Unidos ou em outros centros de pesquisa no mundo inteiro, porque tiveram essas ferramentas, estão hoje desenvolvendo e decolaram, né? Agora, no momento de pandemia, a gente trabalha com o setor de insumos farmacêuticos, né? Estamos próximos da indústria farmacêutica. E o choque do Covid, né, ele trouxe para a gente algumas problemáticas que estamos sem reação, não conseguimos reagir. Ou a gente não consegue reagir porque tem N entraves no processo, desde logístico até regulatório, tal, etc., que impede a gente de trabalhar nisso. Ou existe também, né, Arthur, que não está sendo feito na academia. A Karina, ela vivenciou isso aqui na USP, a Universidade de São Paulo, referência, América Latina, etc.
nós não preparamos técnicos nem pesquisadores para pensar em nada, em nenhuma circunstância como essa, adversa, ou não pensar no próprio mercado, né? Para que direção está indo a pesquisa, essa questão de terapia personalizada, né? O tratamento personalizado, está muito tempo em discussão. Se for ver no Brasil ainda, está tudo parado, deveríamos ter investido talvez isso no SUS, trazido o Ministério da Saúde com uma discussão mais séria a respeito disso. Somos altamente dependentes do exterior, né? Então, hoje, 7 bilhões de dólares são principalmente de biológicos, são importados para atender a demanda do Brasil. Então, assim, essa superdependência torna a gente frágil, né? A Karina, só aproveitando a fala dela, depois eu vou passar para o Arthur também para fazer algumas considerações, mas dentro dessa experiência que você passou agora, né, que você está vendo esse cenário de transformação desde janeiro até agora, como é que está sendo a reação da empresa americana, esse tamanho de empresa, né, que você trabalha agora, como é que ela reagiu, né? Como é que você está vendo que os Estados Unidos está reagindo, apesar de várias considerações que nós podemos fazer em relação ao Trump, né? Mas, assim, parece que nesse momento prevaleceu a ciência, né? O conhecimento, tal. O Trump tentou negar um pouco isso no início, daí já vieram autoridades que estão ligadas ao governo, disseram, a brincadeira, o buraco é muito mais embaixo, tem um monte de problema para resolver. Aí ele voltou atrás e você está dentro da empresa enquanto tudo isso acontecia, né? Que direcionamento que você está sendo... eu vi que você falou agora há pouco que tiveram que redirecionar, né, os esforços e todo para a Covid, diagnóstico para a Covid, mas, assim, vocês também, mesmo toda estrutura, estão com incertezas, né? Ou como é que vocês tomaram essas medidas de urgência, ou como é que você está vendo isso? A tua percepção, a pessoal, tá? A estratégia da empresa, obviamente, tem lá suas limitações para falar, mas pessoalmente, sua percepção, assim, o que você entende de que choque foi esse, o que pode levar, que pontos você consideraria que são importantes para a gente refletir, né, a partir de agora? Por favor. Sim. Eu acho que eu vi um cenário muito interessante, que tudo é muito novo para mim também na parte comercial, né? Porque eu sempre estive na academia. Essa conversa meio começou sobre o Covid lá em janeiro, quando a gente começou a ouvir as coisas da China e tal, e a nossa empresa tem um departamento inteiro de doenças infecciosas, né? Então a gente já tem vários testes para bactérias, para vírus e para outras coisas. Então, isso é uma coisa que a empresa já faz. E eu lembro no comecinho, lá em janeiro, a gente começou a ter essas discussões falando, será que isso aqui é uma coisa que eu acho que é uma oportunidade, absolutamente, mas era tudo muito incerto, a gente não sabia o tamanho que ia virar o Covid. Aí eu lembro da gente ter discussões, por exemplo, mas a gente investe mesmo, faz isso aqui agora, daqui a pouco o Covid vai embora e a gente vai gastar um tempão em desenvolver e validar clinicamente esse teste. Então, houve essa conversa e a decisão foi, vamos fazer, que bom. Que bom que naquela hora a decisão foi essa. E nós fomos uma das primeiras empresas aqui nos Estados Unidos a ter um teste de PCR, né, aprovado, e o teste bombou. E porque eu acho que isso vai muito alinhado com o que o Arthur falou, da fluência e como você tem que ter times, o que eu vou falar agora, como você tem que ter times pensando em tudo, pensando no presente, agir super rápido agora, mas pensar no futuro para onde isso vai, porque você não pode pegar a empresa inteira e virar só para uma direção, e a hora que isso aqui acaba, alguém descobre uma vacina amanhã, fora da sua empresa, e você fala, uau, a gente esqueceu do resto. Então, estou falando isso de uma maneira muito simplificada, mas pode ser que isso aconteça, né? Então, nós colocamos o teste no mercado, isso foi no fim de março, o teste saiu, né? Depois da validação, e teve um boom de amostra muito grande. Eu me lembro que por uma semana, eu não estava envolvida diretamente, né? Mas eu estou ali dentro da empresa ouvindo. Durante uma semana, a gente tinha cerca de 3.000 amostras por dia, o que é muita coisa, porque a gente é um laboratório relativamente pequeno. Então, partindo daí, o que a empresa decidiu? Ok, o teste precisa, sem dúvida nenhuma, mais do que nunca. Volume tem, né? Então, a gente precisa agora, uma das coisas que foram feitas foi pegar
os resources, né, o que a gente tinha ali dentro e tentar espalhar até a gente conseguir contratar gente nova e tal. Então, a gente até pegou gente de outro departamento para trabalhar ali no teste do Covid, voluntários, e foi assim, uma loucura por umas 2 semanas. Aí a gente contratou gente nova e continuou. Mas aí você fala, seu trabalho não está pronto aí só porque você fez. Você ainda tem que pensar qual que é a próxima geração desses testes, porque a gente fez, inicialmente, o nosso teste era de 24 horas de dar o resultado, né? O que é muito rápido. Eu sei que no Brasil demora muito mais. Mas aí a gente já tem que pensar na parte de R&D, né? De desenvolvimento, para falar, dá para fazer mais rápido? Como que a gente faz para esse teste ser mais rápido? Como que a gente faz para entregar o teste no mesmo dia, em 6 horas? A amostra chega de manhã, te dou o resultado às 6 da tarde. Aí a próxima coisa que a gente pensou, e a gente acabou de fazer, foi lançado semana passada, teste serológico. Então tá, o PCR já tem. Agora vamos desenvolver o teste serológico. A utilidade está ainda meio confusa, a gente não sabe mesmo se dá para confiar em termos de você fez o teste, tá tranquilo para você sair na rua, né, ou voltar a trabalhar, não se sabe, mas havia necessidade do teste serológico, então a empresa foi lá e fez. Uma outra coisa foi também a gente, como a Eurofins é global e tem laboratórios ao redor do mundo, vários nos Estados Unidos e fora, a gente está transferindo esses protocolos para outros laboratórios da Eurofins, né? Ele começou e foi estabelecido aqui, mas agora a gente está distribuindo isso globalmente, o teste serológico a mesma coisa, mas enquanto tudo isso está acontecendo, já tem um grupo aqui, que sou eu e as outras áreas, falando, a gente tem que prestar atenção que isso vai acabar daqui a pouco. O que a gente vai fazer agora? Como a gente está fazendo? E essa sou eu, né? Porque eu sou a startup ali no meio da coisa, meio rebolando, falando, eu preciso contratar gente para o meu time, mas agora a gente está contratando para o Covid. É um balanço, uma linha muito tênue e fluida. E por isso que você precisa ter essas equipes para tomar esse tipo de decisões. A equipe que vai tomar a decisão do urgente, do que acontece essa semana. A outra do que acontece o mês que vem, do que acontece aqui em 6 meses. Então, é bem interessante, tá? Tem sido bem interessante assistir. Maravilha. O Arthur, agora eu peço até para você encerrar essa discussão. Obviamente, teria 1000 coisas para falar aqui. Tem até, deve ter algumas perguntas ainda que vão surgir, mas para encerrar, assim, em cima do que a Karina falou, reforça, obviamente, o que você mencionou, como é que a gente constrói a estratégia da empresa, a importância, quais são os pontos, qual vai ser o novo normal, a importância de uma bioconvention, mesmo ela sendo virtual, a importância de eventos como esse para a busca de informação, porque esses cenários que a Karine ela mencionou agora, eles são, obviamente, construídos em cima de informações, né? Você não consegue prever tudo, mas você consegue direcionar. E daí, eventos como a Bio, pela sua experiência, eles trazem informações bastante relevantes que direcionam, né? Olha, a inovação está indo para esse lado, a pesquisa para esse, os negócios estão caminhando para esse lado aqui, o meu, que posição que ele está dentro disso. O que você sugeriria para as empresas, né? Como é que elas poderiam otimizar a participação delas? Lembrando que eu tenho 10 minutos aqui para a gente encerrar, mas acho que você consegue. Mas, enfim, sobre a sua experiência na Bio, por favor, eu pediria para você falar. Acho que é interessante que a Karina colocou e aí, O teu microfone está falhando um pouquinho, assim. Não, agora não. Tá, mas ele está não estava no início, ele está com o áudio um pouco prejudicado. Está com ruído. Com ruído. Tirar o fone. Melhor agora? Não. Não. Você quer tentar sair e entrar rapidinho? No link lá, tá? Eu acho que é melhor. Sim. Vocês vão tentar falar aí, vocês falam pessoal. E, Karina, a gente tá batendo esse papo aqui com os empresários, né? E a gente fica com receio, porque nós estamos entrando num colapso aqui. Você deve estar acompanhando as notícias, né, do Brasil na área da saúde, né? A gente não está conseguindo responder. A gente se deu conta, por exemplo, que está faltando médico com especialidade para atender na UTI, né? Então, isso daí traz um susto e reflexões que a gente nunca imaginou ter, né? Bom, Arthur, eu acho que você conseguiu voltar aí. Pois é. Vocês me ouvem melhor perfeito. agora? Agora foi. Tá bom. Ótimo.
Tá ótimo. Bom, o que eu estava dizendo é que, justamente como a doutora Karina colocou, a gente vai ter que navegar em cenários de incertezas, né? E, obviamente, que investimentos vão ser necessários em cima dessas incertezas, e nada melhor do que você se municiar do máximo de informação para mitigar, né, essas incertezas dentro do possível, né? E como você colocou, Norberto, fazer análise de tendências, né? Acho que, já que você não consegue ter certezas, né, em cima desses cenários, você vai ter que trabalhar em cima de tendências, né, e tentar identificar quais são essas tendências, para aí sim traçar o seu direcionamento estratégico e verificar como melhor navegar durante esse resto de pandemia e também como tentar traçar as suas estratégias para o pós. E eu acho que fica muito evidente, né, a Bio como o maior evento de partnering do mundo, né, inclusive com a chancela do Guinness Book, e como o maior evento do nosso setor também, né, para absorção de conhecimentos, ela se torna uma ferramenta essencial, né, estratégica, para você conseguir desenhar como a sua empresa vai se portar de agora em diante, né, tanto no sentido de absorção dessas novas informações, né, o evento vai contar com inúmeros painéis, palestras de experts do mundo inteiro, apresentação de empresas, né, e startups que estão desenvolvendo tecnologias inovadoras, tanto para combate ao Covid, mas também que vão nos ajudar nesse novo normal, e principalmente pela ferramenta do partnering. A gente sabe que a inovação dificilmente ela acontece de forma individual, né, a colaboração ela é fundamental para a inovação acontecer, e a ferramenta do partnering, né, que é o carro-chefe do evento, ela permite que os participantes consigam tirar o máximo de proveito dessa identificação de potenciais parceiros, né? Então, mesmo o fato do evento não acontecer presencialmente, e muitas pessoas acham que não vai ter mais o networking presencial e que por conta disso o evento perde o seu valor, eu acho que pelo contrário, eu acho que como nunca, né, ou como em pouco tempo se viu nos últimos anos, ou até talvez na história da própria Bio Convention, acho que o evento não teve uma importância tão grande como agora, né, pelas discussões em torno das novas tecnologias que vão surgir de combate ao Covid, de tratamento de vacinas, de colaborações, enfim, de novos protocolos, tudo que está sendo feito em cada um dos países, acho que vai ser ali o locus de discussão para mostrar o que cada um avançou, em que ponto, como colaborar para avançar cada vez mais. E time is of the essence, né? O tempo é uma coisa essencial, e eu acho que o timing da Bio Convention a Bio Digital acabou sendo muito interessante, né? Ela não aconteceu tão no início da pandemia, em que, como a doutora Karine colocou, não tinha ainda tanta informação, né, de qual seria a proporção da pandemia, né? Ela está inserida ali quase que no ápice, né, tanto no Brasil e Estados Unidos. A gente, ali, início de junho, a gente ainda vai estar com um momento muito forte da pandemia, e eu acho que esse timing vai favorecer a discussões muito, muito produtivas, e a reuniões muito produtivas. Eu vou compartilhar muito rápido, Norberto, a minha apresentação sobre o sistema, mas eu não vou detalhar, né, acho que eu posso depois, quem tiver interesse em dar algum suporte mais específico, né, sobre a apresentação. Tá. Mas basicamente como a Bio Digital ela se conecta a tudo isso que a gente conversou aqui hoje, né? Como o Norberto disse, ela acontece nos dias 8 a 12 de junho, e ela tem o slogan de Nothing Stops Innovation, que é muito propício, né, de que mesmo com a pandemia, mesmo com a Covid, não se pode deixar de ter o evento, de se ter as discussões que são essenciais para a gente conseguir avançar. Aqui um overview, né, de como o evento já está estruturado. A gente vê que ele é um evento realmente bem C-level, né, de 42% dos participantes são de nível executivo, né, 27% de BD e sales. Então, a gente vê que entre C-level e nível diretor gerencial, a gente tem ali quase 70%. E também a própria participação internacional, né, a gente vê que 40% dos participantes têm uma participação global, e com os principais centros de inovação do mundo participando ali, né, Japão, Coreia do Sul, Reino Unido, Canadá, Austrália, enfim. E alguns dos... Virtualmente permanece, né, Arthur? Virtualmente tem muita metade, já tem 1.800 empresas inscritas. Né? Exatamente, já tem um público muito bom, muito forte. E o evento, né, para quem não conhece, ele é estruturado em 3 pilares, né, pelo menos a Bio Digital esse ano, né, o evento presencial ele tem a parte de exposições,
mas a BioDigital ela vai ser composta pelo partnering, pela grade educacional, né, de palestras e painéis, e pela parte de apresentação de empresas, né, sejam grandes, médias ou até startups. Então, como eu mencionei, né, alguns dos números, nós vamos ter mais de 44 sessões interativas ao vivo, mais de 60 painéis, né, on demand, que você pode já gravados, que você pode assistir a qualquer momento ali dos dias do evento, mais de 200 company presentations, pitches de startups também, mais de 30. E as áreas temáticas que vão ser discutidas ao todo, né, são 17, sendo que uma delas é uma track exclusiva sobre o tema de Covid, né, sobre a pandemia. Então, acho que isso vai gerar bastante conteúdo e muita informação para as empresas avançarem. E aqui são algumas das startups já do Startup Stadium. Existe também o Academic Campus, que é justamente o que a gente conversou de promover a interação academia e indústria, né? Então, é uma oportunidade muito bacana. E todas essas academias e muitas outras vão estar presentes no partnering também para reuniões. E especificamente sobre o sistema de partnering, né, que é basicamente o sistema de matchmaking, né, em que você pode encontrar ali um comprador encontra um vendedor, um investidor encontra a startup, ou um empreendedor, enfim. O diferencial desse ano é que ele vai ser 24 horas, né, durante 5 dias, do dia 8 ao dia 12. Ele vai ficar funcionando 24/7 e justamente por conta dos vários fusos horários, né? Então, você vai poder marcar ali dentro do seu horário comercial, digamos, de 9 às 6 da tarde do horário Brasil, você libera a sua agenda e o sistema vai ajudar a bater, né? Se você quer se reunir com alguém da Austrália, da China, certamente você vai tentar pegar algum horário ali que seja interessante para os dois, né? Às 8 da manhã aqui, que vira às 8 da noite lá, enfim, algo nessa linha. E vai funcionar para que você tenha reuniões com o mundo inteiro, né? Mesmo cada um ali da sua casa ou do seu escritório. E outra funcionalidade interessante é que você tem a possibilidade de você mesmo agendar as suas reuniões, né, que antes o sistema ele agendava automaticamente, e agora você vê a sua grade de horários e a grade daquela empresa que você se reuniu, você vê qual que é o horário que ela tem disponível naqueles 5 dias, e você vai e seleciona o horário que você quer, né, marcar que bateu o horário de vocês dois. Bom, aqui é só a interface, né, eu vou passar bem rápido sobre o sistema, né, nesses pontos. Você consegue customizar o perfil da sua empresa, você consegue customizar o seu fuso horário, se você quer olhar o fuso horário local de alguém, né, você consegue mudar. Você consegue fazer pesquisas avançadas, inclusive por áreas terapêuticas, fases de desenvolvimento de uma terapia, de uma molécula. Você consegue visualizar o seu calendário, não só as suas reuniões, mas também uma certa palestra que você quer assistir, né, você consegue bloquear o seu horário de reuniões e marcar ali o que você vai assistir. Aqui também a sua parte de agendamento de reuniões, né, que você consegue, que uma vez que um outro participante aceitou a sua reunião, ele fica ali, que você tem que fazer o agendamento. Então, você vai em Schedule, né, você clica no botão, indica quais participantes da sua empresa vão participar daquela reunião, e aí você vê justamente essa grade. O que está em vermelho é os horários que não bateu da minha grade com a do participante. E o que está em verde é o que está disponível. Então, você clica no que está em verde, né, ele vai ficar azulzinho, você confirma o local da reunião. Isso é um ponto interessante, ele não vai usar um sistema único de videoconference. Cada um inclui o que está mais acostumado. Então, se eu gosto de usar o Zoom, eu incluo o meu URL do Zoom. Se eu gosto de usar o GoToMeeting, o WebEx, etc., você inclui. Ou mesmo telefone celular, né? Você pode colocar o seu telefone para a pessoa te ligar. E confirmou, a reunião entra para a sua agenda. E aí, algumas das melhores práticas para se otimizar o uso do sistema. É fundamental você ter um cuidado, né, com o seu perfil, né? Acho que é por ele que é quase um dating, né? Você tem que se vender. Então, é importante que você preencha ao máximo o perfil da sua empresa, que você entre ao máximo, o mais rápido possível no sistema de partnering, né, o quanto antes do evento, para ter mais oportunidades de reuniões na grade das empresas e que você consiga mandar mais pedidos de reuniões. É importante você ter um cuidado grande no pedido de reunião, né, para que você transmita claramente o que você quer fazer com que tipo de reunião, qual o seu interesse com a empresa, né, e fazer boas buscas, né, dentro do sistema de partnering. E é importantíssimo você fazer o follow-up. Você mandou um pedido de reunião e está faltando uma semana para o evento, você não teve nenhuma resposta, existe um botão que é o Reply Only, em que você manda uma mensagem para aquela pessoa: você não viu meu pedido? Você tem alguma dúvida? Por que eu tenho interesse em reunir com você? Enfim, isso são formas de otimizar as respostas.
E, de novo, acho que o nome do pedido de reunião, quando você recebe um e-mail que o assunto é e-mail, ninguém abre, né? Do mesmo jeito, se você coloca só pedido de reunião, meeting request, no nome do pedido, no assunto, ninguém vai abrir. Então, é importante você customizar, né, esses pontos. Aqui são algumas dicas clássicas, né, para esse momento, mas acho que está todo mundo já bem acostumado, né, em olhar direto para a câmera, usar uma roupa profissional, mesmo a gente participando de casa, né, fazendo home office, né, e sempre mutar o seu microfone quando você não está falando. E acho que a mensagem principal é: planejamento e estratégia são a chave do sucesso para usar o sistema de partnering. O quanto antes você planejar, se você vai participar sozinho da sua empresa, ou se você tem mais de um participante, vocês definirem agendas complementares, você identificar, não, eu quero assistir uma certa palestra, então bloqueie a sua agenda de partnering para aquele momento, você não fazer reunião. Então, acho que é muito importante você tomar um tempo antes do evento, né, com uma certa antecedência, para buscar o máximo de reuniões no sistema, buscar as empresas, tentar fazer um matchmaking muito bem qualificado e usufruindo o máximo do que a ferramenta tem para favorecer. Então, acho que, em linhas gerais, é um pouco isso, né, que eu queria dizer do evento. O evento, mesmo ele não acontecendo presencialmente, né, eventos digitais, se não 100%, ou no mínimo eventos híbridos, vão ser o novo normal, né, essa é a nossa percepção, e existem ferramentas, existem formas de você otimizar a participação. Então, acho que aqui ficam algumas dicas, né, e eu deixo à disposição essa apresentação aí para quem, né, para todos os participantes aí do webinar depois poderem ver com mais calma. Perfeito, Arthur, muito obrigado. A gente já chegou ao final aqui do nosso bate-papo. Só lembrando aos participantes que a Bkif, em parceria com a Apex, está promovendo a participação de empresas, startups, pesquisadores na Bio. A gente tem alguns preços acessíveis, tal. Então, ao invés de fazer inscrição direta, converse com a gente antes para auxiliá-los nisso. A gente vai montar, como nós fazemos todos os anos, faremos uma delegação de empresários brasileiros para a Bio virtualmente. E provavelmente nós faremos um evento virtual com os brasileiros. Estamos trabalhando essa ferramenta, o novo normal, né, Arthur? Preparando um evento virtual aí para interagir os brasileiros e representantes do governo, que deve acontecer antes da Bio. Então, fiquem atentos. Eu queria agradecer imensamente a participação de vocês dois, Arthur e Karina. Foi um começo maravilhoso de discussão, foi uma abertura ótima para esses nossos webinars. Temos mais 3. Os participantes aqui, como todos os outros, receberão quais são os novos palestrantes e a nossa grade para os próximos webinars. Nós daremos continuidade a essa discussão que foi iniciada aqui hoje. Vamos aprofundar um pouco mais em algumas questões que são nossos gargalos aqui no Brasil, né, para desenvolver ou tentar responder melhor a crises como essa e tentar identificar no meio desse caos todo quais são as oportunidades de negócio para nós brasileiros e para o Brasil, né, especialmente. Então, fica aqui, mais uma vez, nosso muito obrigado. E obrigado quem ficou até agora nos assistindo. E esse webinar vai ser colocado à disposição de vocês na nossa plataforma no YouTube e outras digitais. Tá bom? Obrigado, obrigada, Norberto, pelo convite. Obrigada a todos. Obrigada, Norberto. Obrigada, Arthur. Obrigado a vocês, Obrigado, gente. Karina, um prazer. Prazer. Boa tarde. Tchau, tchau. Bye.